Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 13 de janeiro, estamos na segunda-feira da primeira semana do tempo comum. O evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 1, versículos 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca, consertando as redes, e logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram, seguindo Jesus. Meu irmão, minha irmã, iniciamos hoje o tempo comum e a liturgia nos põe diante de um convite que vale para o ano todo, para a vida toda. Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Ao serem convidados, Simão e André, Tiago e João, deixaram tudo e seguiram Jesus. Para nós esta palavra é preciosa: seguir Jesus. Seguir Jesus implica dois aspectos: um aspecto de humildade, de renúncia, e um outro aspecto positivo, de estarmos com Ele. Para seguir Jesus, devemos renunciar a querer determinar nós mesmos o caminho a seguir. E isso nem sempre é agradável, porque se trata de renunciar à nossa vontade de ir em uma direção e não em outra. Significa pensar em todas as ocasiões, não o que me agrada, mas o que agrada ao Senhor. Isso não é fácil e exige de nós a humildade de deixar que Jesus nos leve pelo caminho que Ele quer. Há, por outro lado, um aspecto positivo do seguimento: estar com Jesus, não estar mais sozinho, não caminhar nas trevas, mas na luz. É o que ganhamos ao seguir Jesus. Quem segue Jesus está sempre com Ele, está sempre com os irmãos, e isso nos dá uma imensa alegria. Peçamos ao Senhor o desejo de segui-lo sempre, também quando isso exigir de nós renúncia e sacrifícios pessoais. Gravando. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 14 de janeiro, estamos na terça-feira da primeira semana do tempo comum. A leitura de hoje é de Hebreus, capítulo 2, versículos de 5 a 12. Não foi aos anjos que Deus submeteu o mundo futuro, do qual estamos falando. A este respeito, porém, houve quem afirmasse: o que é o homem para dele te lembrares? Ou o filho do homem para com ele te ocupares? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos, de glória e honra o coroaste, e todas as coisas puseste debaixo de seus pés. Se Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Atualmente, porém, ainda não vemos que tudo lhe seja submisso. Jesus, a quem Deus fez pouco menor do que os anjos, nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Sim, pela graça de Deus, em favor de todos, ele provou a morte. Convinha de fato que aquele por quem e para quem todas as coisas existem e que desejou conduzir muitos filhos à glória, levasse o iniciador da salvação deles à consumação por meio de sofrimentos. Pois tanto Jesus, o santificador, quanto os santificados são descendentes do mesmo ancestral. Por esta razão, ele não se envergonha de os chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos,
e no meio da assembleia te louvarei. Meu irmão, minha irmã, São Paulo faz uma afirmação surpreendente e ao mesmo tempo aparentemente falsa. Deus submeteu ao homem todas as coisas, nada deixou que lhe fosse submisso. A realidade, porém, parece negar essa afirmação de Paulo. Com efeito, o ser humano domina realmente toda a criação? Nada lhe escapa ao seu controle? Precisamos aceitar a realidade. Muitas coisas não estão sob o domínio do ser humano. As pandemias, as guerras, a injustiça estrutural e duradoura e assim por diante. É preciso, porém, saber que o homem em questão ao qual todas as coisas foram submetidas é Jesus. Ele, enquanto Filho de Deus, é superior aos anjos, mas foi feito um pouco menor do que eles, porque se encarnou, tornando-se verdadeiro homem, sem deixar de ser Deus. Jesus é o homem que Paulo tem diante de si quando afirma: Deus lhe submeteu todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse submisso. Por um tempo, Jesus foi feito menor do que os anjos, mas agora nós o vemos coroado de glória e honra por ter sofrido a morte. Jesus foi feito pouco menor do que os anjos para que nós pudéssemos ser salvos. Ele se solidarizou com nossa inferioridade, a fim de que nós participemos de sua superioridade, oferecendo-se a si mesmo por todos. A sua participação em nossa humanidade nos abriu as portas para que possamos participar da sua divindade. Jesus é o pioneiro e o autor da salvação. Ele sofreu a morte dos que foram criados um pouco menor do que os anjos, para que, passando por primeiro pela morte, pudéssemos segui-lo até a sua glória. Jesus experimentou a nossa morte para que possamos experimentar a sua glória. Jesus abriu o caminho pelo qual nós podemos passar para encontrar a salvação. Passando pela humilhação, Jesus alcançou a glorificação. Seguindo Jesus na humilhação, participaremos da sua vitória. Toda a nossa vida cristã é essencialmente participação na morte e ressurreição de Jesus. Essa nossa participação foi tornada possível pela encarnação do Verbo.